Eu já trabalho, mas quero estudar. Se tenho filhos, cuido do meu lar. E estudar onde quiser, quando puder. No PC, tablet ou celular. Moro longe, quero me formar. A hora que eu tenho é depois de almoçar. Praticidade tem o nome, polos em todo o país. Online posso me formar. EAD, Unicesumar tem qualidade de ensino pra você criar. EAD, Unicesumar, você escolhe a hora que quer estudar. EAD, Unicesumar em cada canto do Brasil, porque melhor não há. EAD, Unicesumar, do meu jeito, no meu tempo, em qualquer lugar. Olá, alunos e alunas, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos e bem-vindas à nossa quarta aula da disciplina de Estatística e Probabilidade, para você, aluno do curso de Licenciatura em Matemática. Mais uma vez, sejam muito bem-vindos à aula em que vamos dar continuidade à nossa discussão, à nossa abordagem sobre distribuição de probabilidade, falando agora sobre a distribuição de Poisson, certo? Então, distribuição de probabilidade, um modelo matemático que nos possibilita, vamos dizer assim, aumentar a nossa atuação, aumentar a abrangência de cálculos probabilísticos em eventos que temos, seja ele independentes ou não. No nosso caso aqui, eventos independentes, certo? E aí hoje vamos estar falando sobre a distribuição de Poisson, pessoal. Distribuição de Poisson que você teve o contato lá no seu livro, nas aulas conceituais, e que eu vou estar recapitulando e colocando a aplicação aqui. Essa distribuição ela é uma distribuição independente e ela é muito usada para encontrar a probabilidade de um número designado de sucesso em uma unidade de intervalo. Então, assim como na binomial, a distribuição de Poisson ela tem também a questão do sucesso presente em um intervalo. E quando você tem dados já verificados em um intervalo e você quer verificar a probabilidade de acontecer vamos dizer assim, um resultado diferente, a probabilidade de que algo diferente aconteça no mesmo intervalo que você já conhece, a distribuição de Poisson ela é útil, ela é muito usada, certo? Então, ela é muito frequente em pesquisas operacionais e em solução de problemas administrativos. É muito presente a distribuição de Poisson, haja visto que nestas situações você tem lá muito evento ocorrendo em intervalos de tempo, de períodos, e aí nesses intervalos, nesses períodos, pode ocorrer ou ocorre a necessidade de se verificar a probabilidade de que algo diferente aconteça. E aí ela é muito usada. Exemplo, ó, número de chamadas telefônicas para a polícia por hora. Então você tem aqui um intervalo que está ocorrendo a cada hora. Você conhece o número médio de chamadas telefônicas. Número de clientes chegando a uma bomba de gasolina para abastecer por hora. Número de acidentes de tráfego num cruzamento por semana. Então são 3 exemplos aqui que você tem um período especificados, por hora, por semana. Então sempre que você tem uma medida, sempre que você conhece algo que está ocorrendo em um determinado intervalo de período, de tempo, de área, de região, e neste mesmo intervalo, você quer verificar a probabilidade de que algo diferente aconteça, essa distribuição ela é útil, ela pode ser usada. Esta é a equação, né? Esta é a fórmula, probabilidade de x igual a k, igual a lambda elevado a k, vezes z elevado a menos lambda sobre k fatorial. Então, o nosso x é a variável aleatória, vai ser o evento que a gente vai estar verificando a probabilidade de ocorrer. O casinho é, nesse evento, o que eu quero verificar de ocorrer? Que ocorra é o casinho, certo? Também é conhecido como número de sucesso. O lambda vai ser a média, o que já ocorre no intervalo de tempo, que eu já sei que ocorre em média no intervalo de tempo. É representado por essa letra grega aqui, ó, chamada de lambda. O casinho é o número de sucesso, que estava aqui.
Esse E é o número de Euler. Euler é um matemático alemão, você já ouviu falar sobre ele, certo? E, em homenagem ao nome, entendeu? Ficou representado pela letra E um número irracional. Então, como eu disse para vocês, Euler é um matemático alemão. Lemos Euler, mas se escreve Euler. E então, o nome dele começa com a letra I. E ele fez várias descobertas, ele fez vários avanços na matemática. Inclusive, um deles ficou representado aqui, ó, por um número irracional. 2,71828 e vai embora. Estou aproximando ele aqui, mas é um número irracional. O mesmo número irracional lá do logaritmo natural, certo? E ficou em homenagem a ele esse número irracional representado pela letra I. E aqui na distribuição de Poisson, esse número irracional aparece também. Então, temos aqui esse Ezinho, não é uma variável, não é uma incógnita, é um número irracional representado pela letra E de Euler, que se escreve Euler. Elevado a menos lambda, dividido por K fatorial, pessoal. O mesmo fatorial que usamos lá no binomial, aqui também vai estar presente. Detalhe, a sua calculadora faz esse cálculo, tá? Esse Ezinho aqui, na sua calculadora científica, tem. Se você olhar aí no teclado, vai ter uma tecla, certo? Representado por essa letra E. E é justamente essa tecla que nós vamos usar aqui no cálculo da distribuição de Poisson. Beleza? Chamar sua atenção porque pode ocorrer, e com certeza vai estar ocorrendo aí, na sua calculadora científica, ter dois Ezinhos aí, tá? Tem um E, que é esse valor, 2,71828, é o que nós precisamos. Tem um outro EI que apresenta um outro valor. Esse outro EI são outros 500, esse não usa aqui na distribuição de Poisson. Para você verificar no modelo da sua calculadora qual é o correto, aperta a tecla aí, referente a essa letra E, e veja se o que vai aparecer no visor é esse número aqui, ó, 2,71828, e vai embora, certo? Estou aproximando aqui, mas é um número irracional. Se aparecer esse número, é essezinho. Se não aparecer, você procura que vai ter um outro EI, que vai ser esse um aqui, que nós vamos usar no nosso cálculo, certo? Bom, falado sobre isso, olha aqui uma aplicação, ó. Com o passar dos anos, um professor verificou que, em média, 5 alunos ficam em recuperação em matemática ao final do ano. Então, o professor vem verificando, certo, que ano após ano, em média, na disciplina de matemática, lá no final do ano, 5 alunos ficam de recuperação, certo? Mantendo-se o mesmo padrão de avaliação dos anos anteriores, qual a probabilidade de que, nesse ano, 2 alunos fiquem de recuperação na disciplina de matemática? Então, primeiro, professor, o que me permite ler esse enunciado e perceber que a distribuição de Poisson vai ser útil aqui? Ou que eu posso usar a distribuição de Poisson? É o seguinte, você já conhece uma informação que vem dada em um período, nesse caso, ao ano. Então, a cada ano, você já sabe que, em média, 5 alunos ficam de recuperação na disciplina de matemática. E aí a pergunta é, qual é a probabilidade de que nesse ano, ao invés de 5, que é o que já acontece em média, 2 alunos fiquem de recuperação nessa disciplina? Então a distribuição de Poisson ela vai ser útil por isso, porque você já conhece algo que acontece no intervalo de tempo. Esse intervalo aqui é o ano. Que acontece o quê? 5 alunos ficarem de recuperação. Então nesse ano de 2021, por exemplo, qual que é a probabilidade de que ao invés de 5, 2 alunos fiquem? Então a Poisson vai ser útil. Fazendo a aplicação, ó, o nosso casinho é o número de sucesso, serão os 2 alunos ficarem de recuperação nesse ano. 2. O lambda é a média do que já acontece, 5, né? São 5 alunos que já se sabe que ficam de recuperação a cada ano em média, certo? Então, o lambda vai ser 5. Você deve estar perguntando, professor, mas não são 5 alunos que ficam de recuperação a cada ano? Então, como que eu vou calcular a probabilidade de que nesse ano fiquem 2? Não, a cada ano não ficam 5 alunos de recuperação. Esses 5 é em média. Tem ano que pode ficar 10, tem ano que não fica nenhum, tem ano que fica 1, tem ano que fica 5, tem ano que fica 8. Então, esse lambda aqui é o número médio do que já acontece,
Então, vai ter ano que ficam mais alunos de recuperação e tem ano que ficam menos. Então, é um número médio. Então, por isso que nós conseguimos verificar a probabilidade de que, ao invés de 5, sejam 2 alunos nesse ano, por exemplo. Substituindo esses dados aqui na fórmula, pessoal, probabilidade de x igual a 2, né? No lugar do casinho vai vir um 2, os 2 alunos que queremos verificar a probabilidade deles ficarem de recuperação. Lambda, são 5 alunos que já ficam em média, 5 elevado a k, 5 ao quadrado. E, como eu falei para vocês, é só repetir, e elevado a menos 5, então é e elevado a menos lambda, o lambda é 5, e elevado a menos 5, sobre 2 fatorial, certo? O casinho é 2, k fatorial, 2 fatorial. Essa conta você pode fazer na sua calculadora. Aqui tem alguns passos que são até rápidos, ó. 5 ao quadrado, 5 vezes 5, 25, e elevado a menos 5, estou repetindo, certo? Vou fazer na calculadora. 2 fatorial é 2 vezes 1, 2 vezes 1 é 2 mesmo. E aí, se você for na calculadora e fizer 25 dividido por 2 e multiplicar por e elevado a menos 5, vai dar 0,0842. 0,0842 é o resultado dessa conta. Chamar sua atenção aqui, de repente você faz na sua calculadora e não bate esse valor. Procura colocar esse expoente menos 5 entre parênteses. Dependendo do modelo da sua calculadora, você precisa fazer isso. Esse expoente aqui, ó, do ezinho, certo? Ele é negativo. Então, às vezes, ele precisa vir entre parênteses, dependendo do modelo da sua calculadora. E se você colocar e mesmo assim não bater, verifica se você está pegando o ezinho certo aí, porque na sua calculadora científica existem 2 ezinhos aí. Tem um e que representa outra coisa, lá da engenharia, certo? E tem um ezinho que é do logaritmo natural, que é o 2,71, que é o que nós usamos aqui, que é o ezinho em homenagem ao Euler, e esse é o que está presente aqui na Poisson, certo? E aí sim, vai bater 0,0842. Ou seja, pessoal, a probabilidade de que nesse ano 2 alunos fiquem de recuperação na disciplina de matemática é de 8,42%. 0,0842, se você multiplicar por 100, dá 8,42. Multiplicar por 100 por quê, professor? Para te dar uma resposta em porcentagem, 8,42%. Então, perceba que a utilidade da Poisson é essa. É muito importante identificar isso, tá? Posso usar a Poisson aqui, ela se adapta bem, por quê? Porque eu já conheço em um período, em um intervalo, nesse caso ao ano, uma média do que acontece, que são 5 alunos ficarem de recuperação. Então, qual é a probabilidade de que no ano qualquer, por exemplo, nesse ano, 2 alunos fiquem de recuperação, ao invés dos 5 que já ficam em média, esse ano serem 2. Então, por isso a utilidade ou a boa adaptação da distribuição de Poisson aqui nessa nossa respectiva aplicação, certo? Então, esta é uma aplicação do que você já começou a ver lá no livro, na aula conceitual, e aqui mais um exemplo, mais uma aplicação para você. Muito usada nessa área administrativa, nesta área que envolve procedimentos exponenciais, na área de pesquisa operacional, ela vai estar sendo presente. Num aprofundamento maior, até sendo adaptada, até agregando a ela outros parâmetros, mas da literatura básica, desta maneira com que nós vimos, certo? Então, pessoal, dando continuidade, vamos agora colocar uma situação-problema, para que, com essa situação-problema, a gente possa também abordar distribuição de probabilidade. Então, acabamos de ver a distribuição de Poisson, uma situação em que calculamos em um intervalo de tempo, certo? Que seria ao ano a probabilidade de que, ao invés de 5, 2 alunos ficassem de recuperação. Mas você percebeu que durante as nossas aulas, o nosso objetivo era sempre colocar para vocês a aplicação do conteúdo que estamos vendo aí no ENAD, em concursos, no Enem, certo? Você vai presenciar isso também nas suas atividades de estudo, ou está presenciando, certo? Assim como dar dicas, abordagens para quando você estiver em sala de aula, essa distribuição que acabamos de ver, a Poisson, essa você já não aborda com muita frequência no ensino médio, raríssimos materiais que traz ela no ensino médio, mas sim, entendeu? Mais no ensino superior.
certo? Pode ser que você encontre um ou outro material do ensino médio, mas é pouco. E vamos fazer uma abordagem de uma outra agora que está presente bastante no seu ensino superior, certo? E para isso vamos colocar também uma situação problema. Situação essa que sempre também temos o objetivo de estar colocando em nossos conteúdos, para você ver a relação e vendo a aplicação do que você tem do conteúdo também no dia a dia, numa aplicação do nosso cotidiano, certo? Então, olha lá, pessoal. Com o objetivo de verificar as alturas dos alunos de um colégio, a coordenação faz um levantamento sobre a altura dos alunos. Então, você tem um colégio e, por algum objetivo, a coordenação faz o levantamento da altura dos alunos ou de uma amostra de alguns alunos matriculados nesse colégio. Com algumas alturas coletadas, a coordenação pede para que um dos professores de matemática do colégio faça uma análise das alturas dos alunos. Isso é muito comum, ou seja, é muito frequente para você que já está em sala de aula, vai comprovar isso, certo? Ou vai presenciar quando estiver. É muito comum quando você tem que fazer um tratamento de um dado, ou que você tenha algo relacionado com a disciplina de matemática, que seja solicitado o auxílio dos professores de matemática deste respectivo colégio. Natural, né? Assim como quando a coordenação precisa editar um documento. A coordenação normalmente pede o auxílio do professor de português, de literatura, para fazer a verificação se está tudo correto, se os verbos estão concordando, se não tem alguma vírgula fora do lugar, certo? Uma vez que os professores de português têm um olhar mais clínico para isso. Quando precisa-se de um auxílio, quando é algo ligado à disciplina de matemática, pede-se auxílio do professor de matemática. Como aconteceu aqui, ó. Foi feita a coleta das alturas desses alunos, a própria coordenação consegue fazer essa coleta, por exemplo, certo? De uma maneira mais geral falando. E aí, para fazer o tratamento desses dados, a coordenação pede auxílio, por exemplo, para o professor de matemática, para que ele faça alguns ajustes, faça alguns tratamentos, faça a tabulação dos dados, enfim. O professor verifica que as alturas dos alunos são normalmente distribuídas e que as mesmas apresentam uma média de 1,60 e desvio padrão de 0,30. Olha lá, ó. Feita essa coleta, o professor, beleza, pega esses dados, pega as alturas e verifica algumas informações. Que as alturas seguem uma distribuição de probabilidade normal, certo? São normalmente distribuídas. E que as mesmas, ou seja, essas alturas apresentam uma média de 1,60 metros, 1,60 centímetros. Então, em média, as alturas dos alunos, certo, apresentam uma média de 1,60 metros, com desvio padrão de 0,30 metros. Ou seja, oscilam de 1,60 para 1,90 e de 1,60 para 1,30. Isso num desvio padrão. Análise, apuramentos já realizados aí pelo professor de matemática, por exemplo, certo? Aqui eu estou trazendo para vocês, pessoal, uma curva que tem a forma de um sino e que caracteriza dados que seguem uma distribuição normal, ou dados que são normalmente distribuídos, certo? Essa curva você já teve acesso no seu material, no livro, nas aulas conceituais, e estou trazendo aqui. Pessoal, é importante fazer uma interpretação, conversar um pouquinho dessa curva. Dados, certo, de uma pesquisa, do nosso dia a dia, de fenômenos naturais, biológicos, certo? Dados que seguem uma distribuição normal, por exemplo, você tem uma característica aqui, ó. Em relação à média, que é esse eixo central aqui da curva, cerca de 68% dos dados vai estar entre a média e um desvio padrão para menos e um desvio padrão para mais. Aqui, por exemplo, 68% desses alunos vai ter altura nesse intervalo, de 1,30 a 1,90. Ou seja, de 1,60, que é a média, voltando o desvio padrão, que é 0,30 metros, ou aumentando esse desvio padrão, que é 0,30 metros. Se você pegar em relação à média, 2 desvio padrão para menos e 2 desvio padrão para mais, isso dá quase 95% dos dados. Ou seja, 34 com 34, 68, né? Com mais 27 aqui, ó, 13,6 com 13,6. Vai para 95%.
Com 3 desvio padrão para menos e 3 desvio padrão para mais, dá quase 100% dos dados. Ou seja, a distribuição de probabilidade normal, ela abrange muito precisamente os dados naturais, pesquisados, oriundos da realidade que temos no nosso dia a dia. A abrangência dessa distribuição ela é bem maior do que as outras que nós vimos, certo? Tá bom. Mas aí, professor, como mesmo calculamos a probabilidade de dados que seguem uma distribuição normal? Então, olha lá, ó. Com base nos dados que foram coletados, a coordenação quer saber qual é a probabilidade de que um aluno sorteado ao acaso apresente uma altura maior do que 1,75 ou entre 1,50 e 1,80. Então, a coordenação tem esse objetivo de verificar, entendeu? Qual é a probabilidade de que um aluno apresente esta respectiva estatura? Então, a coordenação fez a pesquisa, passou para o professor de matemática do colégio, ele fez a tabulação desses dados, verificou que essas alturas seguem a distribuição normal, são normalmente distribuídos, certo? Calculou a média que deu em 60, calculou a variância e daí o desvio padrão deu 0,30 metros, supondo, beleza. E aí, as perguntas que surgem, por exemplo, duas delas. Qual é a probabilidade de, nesse colégio, você sortear um aluno ao acaso e ele ter uma estatura maior do que 1,75? Ou qual é a probabilidade de que nesse colégio, ao sortear um aluno ao acaso, ele tenha uma altura entre 1,50 e 1,80, pessoal? Então, vamos lá. Primeira coisa, pessoal. Sabemos que os dados são normalmente distribuídos, certo? Ele disse no enunciado. Então, nós vamos fazer uma padronização. Vamos converter os dados, as alturas dos alunos da realidade para, entendeu, uma padronização, para a altura dos alunos em uma certa padronização. Já vou te explicar o porquê para você relembrar. Essa padronização é feita por essa fórmula. Z, padronização Z, x menos mi sobre sigma. Mi é a média populacional, é a média dos alunos lá na realidade, 1,60 m. Este sigma é o desvio padrão populacional, 0,30 metros. O x aqui é a variável que eu vou estar tendo interesse em verificar o valor. Na letra A, 1,75. Então, se eu substituir, olha como é que vai ficar. 1,75, uma vez que na letra A ele quer a probabilidade de que o aluno meça mais de 1,75. Então, 1,75 menos 1,60, que é a média da altura dos alunos, dividido por 0,30, que é o desvio padrão das alturas deles. Essa conta dá 0,5. 1,75 menos 1,60, dividido por 0,30 vai dar 0,5. 0,5, pessoal, vai estar aqui. Ó. Primeiro, faço a representação da curva, que tem a forma de um sino aí, ó, certo? Que abrange dados da distribuição normal. Bem no meio dessa curva é o ponto zero, é o eixo de simetria, certo? É um eixo que divide a curva exatamente na metade, para a esquerda e na metade para a direita. Esse 0,5 é esse valor que eu encontrei aqui ó, na padronização. Então está aqui, 0,5. Na prática, o 1,60 está bem aqui ó, no eixo de simetria. E 1,75 está aqui, ó, no lugar do 0,5. Isso na prática. Porém, pessoal, a área que nós vamos calcular, a probabilidade que eu quero encontrar é essa área aqui, ó, compreendido nessa curva. Para você obter essa área, você precisa de um recurso computacional, de um cálculo numérico. Por quê? Porque aquele tópico do limite que vocês chamam de integral, ele não permite, ele não consegue fazer o cálculo de uma área compreendida aqui dentro dessa curva. Porque a função que rege, que retrata essa curva, a função densidade de probabilidade que caracteriza essa curva, tem um parâmetro dela que não é possível ser calculado pela integral. Aquela mesma integral que você viu lá no cálculo 1, certo? No cálculo 2, mais especificamente no cálculo 1, né? Certo? Então, você não consegue fazer esse cálculo sem um cálculo numérico, sem um recurso computacional. Para isso, tem-se uma padronização.
uma tabela em que, com essa padronização que eu estou fazendo, eu consigo consultar essa tabela e verificar qual é a área que está aqui dentro. Essa área significa para a gente probabilidade. Então, ó, por isso que ao invés de 1,60, que é a média dos alunos, que estaria exatamente aqui no meio, eu estou colocando o zero. É o zero que representa na tabela ou na padronização Z a realidade da média da população, ou nesse caso dos alunos. O 1,75 é representado pelo 0,5, é o que a gente obteve aqui, ó. Quando eu substituí o x por 1,75, obtivemos 0,5, está aqui o 0,5. 0,5 é maior do que zero, por isso está à direita. Nós queremos, na letra A, verificar a probabilidade de um aluno medir mais do que 1,75. Então, por isso que eu estou colocando aqui, ó, certo? Essa região quadriculada. Mais que 1,75, 1,75 padronizável ao 0,5, mais do que 0,5 é do 0,5 para frente. Aqui, maior ou maior igual não vai fazer diferença, tá? Porque aqui essa distribuição ela é contínua. Em um intervalo aqui, qualquer, você consegue colocar milhares de informações, infinitas informações, nesse caso, a altura. Então, por exemplo, entre 1,60 e 1,70, você tem infinitas alturas. Por isso que esses dados são contínuos, então, maior do que 1,75 ou maior ou igual aqui não faz diferença na distribuição normal. Bom, como vocês estão vendo, como eu especifiquei, essa região quadriculada é o que queremos encontrar, a área que vai ser para a gente a probabilidade, certo? Eu vou olhar agora numa tabela, chamamos de tabela Z. É a tabela que está no seu livro, que foi apresentada para você na aula conceitual. Essa tabela que nós vamos olhar, ela vai trazer para a gente a probabilidade dessa região que está aqui, ó, do 0,5 voltando para o zero. Essa tabela que está no nosso material, ela sempre vai nos dar a probabilidade em sentido ou no sentido do eixo de simetria, da metade da curva, certo? Nem toda tabela é assim. Tem tabela que é acumulada à esquerda, não é a que nós usamos. A nossa, ela vai dar do ponto que eu estou até o eixo de simetria. Por isso que eu coloquei aqui, ó. Probabilidade dada pela tabela Z. Como que nós encontramos essa probabilidade? Eu venho aqui, ó. A tabela é essa que está apresentando para você, está no seu livro, está nas aulas conceituais e aqui também, claro. Se você precisar dela numa prova, ela vai estar presente, tá? Você não precisa decorar nada. Eu vou olhar aqui, ó, na linha 0,5 e na coluna 0,00. Como assim, professor? Volta aqui, ó. Esse 0,5 que a gente obteve na padronização, os dois primeiros números aqui vai me indicar a linha da tabela. O terceiro número, ou o segundo número após a vírgula, indica qual é a coluna. Aqui deu 0,5. 0,5 ou 0,50 é a mesma coisa, né? Então eu olho aqui, ó. Eu olho na linha 0,5 e na coluna 0,00. Eu vou ter a probabilidade de 0,1915. Essa probabilidade de 0,1915 é essa aqui, ó. É do 0,5 voltando para a média, voltando para o eixo de simetria. Tá aqui, ó. 0,1915. Mas, professor, nós não queremos essa probabilidade. Nós queremos a probabilidade que está aqui, ó, nessa região quadriculada. Então, eu penso assim, ó. Bom, se aqui no meio, aqui no zero, é a média populacional, é o eixo de simetria, à direita desse eixo, à direita do zero, eu tenho 50% de informações. Os outros 50% estão à esquerda, uma vez que tudo vai dar 100%. 50%, pessoal, é 0,5. 50 dividido por 100, 0,5. Então, a probabilidade total aqui à direita do eixo de simetria, 0,5. Eu vou pegar esse 0,5 e vou subtrair 0,1915, que é a probabilidade dessa região que está aqui em branco, ó, que vai do eixo de simetria até o 0,5. Se eu pegar a região que está em branco e a região em quadriculado e retirar a região branca, vai sobrar a quadriculada, que é a que queremos. Então, eu pego as duas regiões, 0,5, 50%, e vou subtrair a região em branco, 0,1915. Essa diferença dá 0,3085. Logo, essa região em quadriculado aqui, ó,
é 0,3085, ou 30,85%. Então, 30,85% é a probabilidade de que um aluno meça mais do que 1,75, certo? Então, aqui chamar sua atenção para que a tabela não me dá esse valor direto, tá? Essa tabela que temos no nosso material. Cuidado, porque de repente você pega em outro livro, outra apostila na internet, tabela Z, certo? Só que padronizada à esquerda, por exemplo. Ou com outra padronização. Cuidado, que às vezes não bate. E eu preciso de um caminho diferente para obter a resposta igual. A resposta, claro, vai ser a mesma, tá? A tabela muda a maneira dela passar a informação para mim. Essa que nós temos, ela sempre vai me dar isso tudo aqui, ó. Do ponto que eu estou, seja à direita do eixo de simetria ou à esquerda, tanto faz, mas é do ponto para o eixo de simetria. Ela converge para o eixo central. Como eu quero nessa letra A, essa cauda aqui à direita, quadriculada, que é maior do que 1,75, ou maior do que 0,5, então eu pego as duas regiões, que é 50%, 0,5, e subtraio a região que está em branco, que é 0,1915, 19,15%. Essa diferença dá aqui, ó, 0,3015 ou 30,85%, certo? Então, essa é a probabilidade que eu estava procurando. É a probabilidade de um aluno medir mais do que 1,75. Beleza? Conclusão. A probabilidade de que um aluno tenha uma altura maior do que 1,75 metros ou 1,75 metros, tanto faz, é de 30,85%. Na letra B, ele quer a probabilidade de que um aluno meça entre 1,50 e 1,80. Se eu voltar aqui, ó, olha lá, ó, na letra B, com os mesmos dados, qual é a probabilidade do aluno medir entre 1,50 e 1,80? Então, dele medir de 1,50 até 1,80. Então, eu vou lá, ó. Vamos fazer o mesmo procedimento. Mesmo tópico. Só que agora, ó, a padronização é a mesma. Só que agora o nosso x é 1,50. Então, vai ficar 1,50 menos 1,60 dividido por 0,30. Essa conta dá menos 0,33. Deu negativo, professor? Deu, não faz mal. Deu negativo apenas porque a 1,50 é menor do que 1,60. A média é 1,60. A altura de 1,50 é menor. Por isso que deu negativo. Não tem problema, certo? Aqui eu preciso fazer duas padronizações. Fiz para 1,50, agora eu vou fazer para 1,80. 1,80 menos 1,60 dividido por 0,30. Isso dá 0,67, certo? Feito isso, a gente vai, ó, faz a representação desse sino. É de extrema importância que você faça a representação dessa curva, desse sino. Não tem problema se vai ficar um pouco torto à esquerda, um pouco torto à direita. Para a realização do exercício aqui, não tem problema, certo? Bem no meio, você tem o eixo de simetria, é onde estaria a média populacional, que seria 1,60. Como eu preciso usar a tabela Z padronizada, então eu represento aqui o ponto central por 0. Quando eu substituir aqui, ó, 1,50 na minha padronização, o resultado deu menos 0,33. Está aqui, ó, menos 0,33. Ele vai ficar à esquerda do zero porque ele é menor do que zero, ele é negativo. À direita está o 0,67. 0,67 que nós obtivemos padronizando 1,80. 0,67, certo? Está aqui à direita porque ele é positivo, é maior do que zero. Nós queremos agora, pessoal, justamente essa área, essa região que está em laranja. Por quê, professor? Porque ele quer, na letra B, a probabilidade de um aluno medir entre 1,50 e 1,80. Ou seja, de um aluno medir mais que 1,50 e menor que 1,80. Mais ou maior igual. Menor ou menor igual, como a distribuição é contínua, não faz diferença. Professor, então é só fazer o seguinte, ó. Eu vou olhar na tabela Z, a área que vai do menos 0,33 ao zero, ao eixo de simetria. E a área que vai de 0,67 ao zero, uma vez que a nossa tabela nos dá a área sempre em relação ao eixo de simetria. Aí eu somo esses dois valores. Então, olha lá, ó. Na tabela Z eu vou olhar primeiro. Linha 0,3 e coluna 3. Os dois primeiros números indicam a linha,
O terceiro número ou segundo número após a vírgula, dá na mesma, né? Indica a coluna. Então, eu vou lá, ó. Tabela, linha 0,3 e coluna 3. Está aqui, ó. Coluna 003, então é o terceiro número aqui após a vírgula, é o terceiro número ou segundo após a vírgula, 3, e os dois primeiros é 0,3. Então, eu vou ter a probabilidade de 0,1293. Está aqui, ó. 0,1293 é a área, que para a gente significa probabilidade, que vai do menos 0,33 ao zero, ao eixo de simetria. Agora, na mesma tabela, eu vou olhar na linha 0,6 e coluna 7. Então, ó, linha 0,6, os dois primeiros números, e coluna 7. Está aqui, ó, coluna 7. Coluna 0,07, então 7 está aqui, ó. Vai me dar 0,2486. 0,2486 vai ser essa probabilidade aqui, ó, do 0,67 até o zero, voltando para o zero. Como ele quer a probabilidade do aluno medir entre 1,50 e 1,80, é só eu somar essa região 0,1293 com essa região 0,2486. Essa soma dá 0,3779. Então, 0,3779 é a soma dessas duas regiões, e essas duas regiões vai me dar exatamente a área, a probabilidade que eu quero. Ah, professor, então calma aí. Se eu preciso encontrar uma área que vai de um determinado ponto em relação ao eixo de simetria, a tabela já me dá. A tabela apresenta para você numa boa essa região, essa área. Agora, se você precisa encontrar uma área que está nas caudas, a nossa tabela não fornece. A nossa que eu falo que é a que está no nosso livro, certo? Tem outras tabelas Z também, que é a mesma padronização, só que ela tem um acúmulo diferente da nossa. A nossa, ela acumula para o eixo central. Tem outras tabelas que ela acumula à esquerda, por exemplo. E aí muda a maneira de você procurar esses valores aqui, ó, na tabela. Certo? O resultado final, claro, se eu usar essa tabela e você usar outra tabela também padronizada Z, o resultado final será o mesmo. Mas a maneira de consultar a tabela é diferente. Por que eu estou dizendo isso? Porque, de repente, você pega uma outra tabela. Opa, tabela padronizada Z. E vai tentar fazer o exercício, não bate a resposta, porque você está pegando de maneira diferente. Você está consultando de maneira diferente. Cuidado, certo? Nós usamos aqui essa tabela, ela converge para o eixo de simetria. Então, por isso que neste caso aqui da letra B, eu consigo automaticamente, entendeu, o resultado pela tabela. Porque eu quero entre 1,50, que seria o menos 0,33, e 1,80, que seria o 0,67. Entre esses valores já dá na tabela, né? Entre 1,50 e 1,60, seria entre menos 0,33 e 1,60. A tabela já me dá isso. Entre 1,80, voltando para 1,60, a tabela também já me dá, ó. Seria do 0,67 ao zero. Então, aqui eu não quero áreas que estão nas caudas. Eu quero a área que já está de encontro com o eixo de simetria, o eixo central. A tabela que usamos no nosso livro me fornece exatamente isso. Por isso que eu só somei. Quando eu preciso das áreas que estão nas caudas, aí eu preciso fazer a diferença como foi feito na letra A. E aí, resumindo, o que significa esse valor? A probabilidade de que um aluno tenha uma altura entre 1,60 e 1,50 e 1,80, né? A probabilidade de que o aluno meça entre 1,50 e 1,80 é de 37,79%. Esse valor aqui, ó, 0,3779, se você multiplicar por 100, 37,79%, certo? Esse é um tópico, essa distribuição de probabilidade, você, em qualquer curso que você for lecionar, aí, curso técnico ou superior, que tenha aí o início da estatística, de probabilidade estatística, essa distribuição vai estar presente, certo? É tranquila, você que olhou a aula conceitual, olhou o livro, está vendo agora mais claro ou mais nítido essa explicação, não é difícil. Se for o seu primeiro contato, pode parecer um pouco estranho,
mas é apenas porque é o primeiro contato. Se você olhar lá o livro, a aula conceitual, e olhar novamente, você vai ver que você tira de letra, não é difícil, é tranquilo de você compreender numa boa, certo? Pessoal, tá aí. Isso ou esta é a informação que tínhamos para passar para vocês, certo? Dizer que foi muito bom estar presente aqui com vocês nessas aulas conceituais e também aqui nessas aulas ao vivo, e, entendeu, que continue firme aí, finalize o seu curso de licenciatura em matemática, é muito gratificante. Você vai usar esses tópicos que vimos na nossa disciplina quando você estiver lecionando, quando você estiver aí atuando no seu ensino fundamental, no seu ensino médio e também no seu ensino superior, certo? Então, são obstáculos que precisam ser superados, mas é um curso muito gratificante, é um curso de boa empregabilidade, certo? E até tocando nesse assunto também, né, falam-se que o professor no Brasil ganha pouco. Qualquer profissão no Brasil, de início, você vai ganhar pouco, tá? Sua remuneração vai ser baixa. Só que, como qualquer profissão, com o tempo você consegue melhorar a sua remuneração. Então, não se desanime quando você, professor, ganha pouco. Fica tranquilo, porque se você for fazer outro curso também, praticamente todos os outros que você possa fazer, no início de carreira é mais difícil mesmo. Só que com o tempo as coisas vão se ajeitando e você consegue também uma boa remuneração. Sem dizer que é muito gratificante você poder contribuir com a formação de uma pessoa, contribuir com que ela seja uma pessoa inserida numa sociedade ética e responsável. Então, isso é muito importante e muito bom. E esses conteúdos de estatística, por exemplo, permite isso. Quando você está atuando lá no seu ensino fundamental, médio e também no ensino superior, lecionando matemática, em que na disciplina de matemática você vai ter a disciplina de estatística e probabilidade. Então, você vai ver que lá no seu ensino médio, o professor Edmar falou disso para mim lá na nossa respectiva aula, lá no nosso curso, falei. Você vai estar tendo oportunidade de relembrar, de estudar novamente e de estar ensinando, abordando com os seus alunos. Se você for lecionar num curso técnico, num curso superior, que tem a disciplina de estatística e probabilidade, você vai ter também o contato desses conteúdos, você relembra, você estuda mais e você consegue lecionar e contribuir com seus alunos. Então, isso é muito importante, certo? Sempre gosto também de falar para vocês, né? Aqui na distribuição normal, como você viu, tem lá um pouquinho do cálculo, aquela integral que vocês muitas vezes calculavam lá no cálculo 1, certo? Também no cálculo 2, aqui ela está diretamente presente, tá? Você não consegue fazer o cálculo pela integral propriamente dita, aqui na distribuição normal, mas vários conceitos, várias definições lá do limite que estão presentes aqui, que possibilitou a padronização nessa tabela Z. Tabela que, se você precisar, você vai ter aí no seu respectivo questionário, no livro que você estiver lecionando, na prova que você estiver fazendo, não precisa jamais decorar nem as fórmulas, muito menos essas probabilidades. E também relacionar, para ficar mais significativo esse aprendizado. Professor, eu não fazia ideia que a área também representava probabilidade. Sim. Lá, muitas vezes, no seu ensino fundamental e médio, e até no seu ensino superior aqui, a área significava lá centímetros quadrados, metros quadrados, certo? Uma área de espaço, né? Entendeu? Espaço em duas dimensões, porque a área ela é bidimensional, beleza? Só que essa mesma área, ela pode significar, no nosso caso aqui na estatística, probabilidade. E se você for para outras áreas, por exemplo, na economia, uma área pode significar até outros valores, por exemplo, dinheiro. Isso é possível também, certo? Então, nós temos essas grandezas se relacionando entre si. Uma área de uma determinada região representar, por exemplo, um valor diferente de espaço, necessariamente falando. Por exemplo, probabilidade, como temos aqui, certo? Então, galera, obrigado pela atenção de vocês. Não esqueçam do compromisso de vocês, tá? Do mapa, atividade de estudo, esses compromissos importantes para vocês fecharem com chave de ouro essa disciplina. Se precisarem, entre em contato com a mediação, certo? O Thiago vai estar lá disponível para lhe atender. Se precisar, eu também estou disponível a lhe atender. Então, não deixem para a última hora e, se precisar, estamos aqui à disposição para lhe ajudar.
e faça com carinho para você fechar a disciplina com chave de ouro, tanto a atividade de estudo que ainda tiver para você fazer, quanto o mapa, por exemplo. E se precisarem de alguma coisa aí que o professor Edmar puder contribuir, é só entrar em contato, certo? Que estamos aqui à disposição para contribuir com essa sua profissão que você está adquirindo, que é muito gratificante, ser professor de matemática. Um grande abraço, pessoal. Foi um prazer estar aí contribuindo com vocês, estar discutindo, abordando esses conteúdos com vocês. Fiquem com Deus e até o próximo encontro. Tchau, tchau. E adeus.